Olá, Júnior. Bem, vamos ver aqui. Ah, Isabel. Bel, tá aí? Olá. Bel, não tô te ouvindo só. Bel, eu tô. Não... Você não tá me escutando? Oi, tô te escutando agora. Ai, que Olá! olá! Dessa vez eu tô fazendo do celular, então não consigo ver, não tô vendo ninguém. Ah, não tá vendo ninguém? Eu tô vendo, já tô vendo todo mundo. Tô vendo todo Pois mundo. é. É porque só no celular eu consigo botar o fundo. Mas então, Mas tudo e aí, bem? tudo bem? Olha, e aí, está num dia bom, num dia ruim? Não, eu tô no dia bom, tô no dia bom. Eu acho que quando a gente tem o Open Talk, eu gosto, porque faz a gente pensar em um monte de coisa, conversar, ver gente, socializar. Tô louca É, para uma festa, eu não aguento mais, eu quero muito ir para uma festa. menina, falando em festa, antes, né, eu tava anotando umas coisas, tava organizando as perguntas, né, que os ouvintes enviaram pra gente para dar uma organizada. E aí, é, esse final de semana foi até, inclusive, você que viu essa notícia no Fader, né? Sobre o show do Travis Scott no Fortnite. Então, para quem não sabe, o Travis Scott é um dos maiores rappers da atualidade. É, ele foi casado e é o baby daddy de Kylie Jenner, né? Então ele também, que nem o Kanye West, também tem uma ligação ali no clã. E, enfim, ele também, o show dele, essa última turnê dele do Astro World foi super bem falada, cheio de pirotecnia, efeitos e tal. Então, ele é uma pessoa bem hot, assim, no mundo da música. E ele fez uma série de shows esse final de semana no Fortnite. Fortnite, né, que chama. Fortnite. É Porque, gente, Fortnite. eu me sinto uma jurássica também, porque os games, esse mundo de games, né? Para quem não sabe, gente, Fortnite é um game online super famoso, né? E ele fez um show dentro do Fortnite para os jogadores, né? Que acho que teve mais de 12 milhões de pessoas assistindo o show do Travis Scott, pensado, né, para esse mundo virtual do game. E aí eu falei assim, aí eu vi as matérias e tal que você me mandou, eu falei assim, eu vou procurar o vídeo para ver como é isso. Menina, eu fiquei assim, Embasbacada, né? Você adorou, é a sua cara. eu amei, eu falei assim, eu falei assim, isso com. Porque assim, eu ainda achei a qualidade da resolução a desejar. Como a gente falou no episódio, né? Que Ah, isso ainda é uma coisa que precisa melhorar, né? Um 5G certamente vai melhorar e a gente vai falar do 5G mais para frente. Mas, enfim, é basicamente o Travis Scott dentro do mundo do Fortnite, só que é ele gigante. não, e várias coisas Então ele vai acontecendo, né?
Aí é uma loucura. Eu fiquei louca. E eu fiquei imaginando, com a realidade virtual, você realmente... Uma loucura. Bem, como boa Ariana, a Isabel sempre faz isso, vocês que acompanham o podcast já sabem que ela sai falando, ela sai gravando, né? Ela vai embora no assunto. Então, eu sou, como boa virginiana, eu vou dar uma volta aqui e falar: olá, ouvintes, tudo bem? Né? Bem-vindos! Bem-vindos, né? Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Bem, e aí eu só queria explicar para vocês hoje né, a gente está mudando um pouquinho, a gente vai experimentando, vai vendo o que funciona e o que não funciona nesses Open Talks, e aí a gente decidiu transformar o Open Talk num lugar de perguntas e respostas, ao invés da gente prolongar um tanto o conteúdo do que a gente falou nos episódios passados. Isso porque toda vez que a gente fala demais, como vocês sabem, então toda vez que a gente estava tentando falar sobre algo que ficou fora do episódio passado, a gente ficava mais uma hora, dava mais um outro episódio, a gente não respondia a pergunta de ninguém, e tem muita coisa interessante que vocês trazem, então esse é o momento, né? Pergunte o que vocês quiserem. A gente já recebeu muitas perguntas pelo direct do Instagram e também pelo nosso e-mail. Vamos tentar dar conta de tudo, porque eu acho que esse episódio do Avatar deixa a galera bem filosófica, principalmente a Nuro, da marca Plágio, que deu uma pirada, trouxe Nietzsche, trouxe uma loucura. A mensagem dele, sei lá, tinha 3 páginas. Vamos tentar dar conta do mito da caverna. Fala, Bel. Oi? Você acha que a gente começa por essa pergunta, então? A gente começa, mas só para falar para vocês que quem ainda tem a pergunta que não enviou, faça pelo chat. Tá aí embaixo, na parte de baixo, para quem não conhece o Zoom, envia para a gente que a gente vai tentar responder aqui. Quer começar, Bel? Então vai lá na primeira pergunta. Peraí, porque eu, na verdade, eu esqueci de anotar a do Anuro. Você tem aí? Eu anotei todas as outras. Eu tenho, mas eu deixaria a do Anuro lá para frente, porque foi uma loucura. Tá, então vamos começar com uma lightzinha, né? Uma da Frauline. Isso. E ela perguntou, ela fez várias perguntas, aí eu agrupei aqui. Quem são os avatares influenciadores hoje? E o que fazem para criar conexão? A gente falou rapidamente no episódio, de repente a gente pode falar um pouco mais agora. A principal é a Lil Miquela, né? Eu e o Olivia, depois a gente estava conversando sobre isso, a gente não é muito... Eu não seguia nenhuma antes deste episódio. Eu passei a prestar atenção agora. E a Lil Miquela, ela tem 2,1 milhões de seguidores. Enfim, ela, como a Nunuri, que também é outra muito conhecida, que já foi para o Brasil. É Miquela ou Micaela? Sei lá. Lil Miquela. Lil Miquela também foi para o Brasil. Você, inclusive, comentou, ela estava com a Pablo. Eu achei uma outra... Tem o Blanco. Hã? Tem o Blanco. Tem vários, né? Assim, depois, quando você vai pesquisando... Tem aquela negra linda, que é a Shawa. Tem a Chu do Gram, que é uma top model, que foi criada por um fotógrafo, inclusive. Enfim, todos fazem parcerias, campanhas com grandes marcas. A Lil Miquela fez com a Prada, com a marca de maquiagem da Pat McGrath, com a UE, que é de cabelo. Mas é interessante a pergunta de o que esses avatares influenciadores fazem para criar conexão, né? Eu acho que eles imitam um pouco o modelo de influenciadora humano, né? Tem todo um storytelling. Eu acho que tem uma coisa meio tricky nessa pergunta, que quando eu li. Porque ela não fala influenciador virtual. Ela fala quem são os avatares influenciadores de hoje. Se a gente pensar no conceito de avatar que a gente trouxe lá no podcast, somos avatares
Ah, sim. Qualquer... A Pugliese é um avatar. Aqui Inclusive, um dia depois que a gente publicou o episódio, semana passada, enfim, eu tô assistindo, né, como todo mundo, assistindo filmes, séries nesses tempos de quarentena, e aí eu peguei para reassistir o American Psycho. É um grande avatar. Que é um filme maravilhoso que, enfim, não é no sentido do avatar que a gente está falando mais no episódio, que é o avatar no mundo digital, né? O American Psycho é baseado num livro que saiu em 1991, tem um filme que saiu em 99 ou 2000, como é que é o nome dele? O David Waller Easton Britt. Como é que é o nome dele? Não sei, não lembro. Eu só lembro do um nome escritor, do Christian Bale. É um escritor bem famoso e conta basicamente a história de um yuppie em Wall Street, pré-crash de 87, que vem a ser também um psicopata. Né? Ele tem 27 anos, é lindo. O Christian Bale, ó, no auge, gente. Maravilhoso, ele tá demais. Mas... E aí tem uma cena que é muito maravilhosa, que é uma cena do Christian Bale, assim, a maneira como ele se veste, os restaurantes que ele vai, né? Ele só vai em restaurante que só quem é alguém consegue ir, consegue ter uma reserva. Tem uma cena maravilhosa dele, porque ele né, tem inveja de quem tem coisas melhores do que ele, diferentes. Tem uma cena maravilhosa que eles estão numa sala de reunião e aí ele fica comparando a tipografia do cartão de visitas dele. É maravilhosa. Mas a cena que eu queria falar é o seguinte, ele é uma cena que ele está assim, pelado, e que ele vai narrando em off todo o regime de beleza dele, todos os produtos que ele passa, o que ele faz, e os exercícios e tal. E aí, no final, o nome dele é Patrick Bateman, o personagem. Ele fala assim, existe uma ideia de Patrick Bateman, um tipo de abstração. Mas, na verdade, não existe um eu de verdade, somente uma entidade, algo ilusório. E eu acho que é muito isso que, né, dos influenciadores, né? Parece que não tem nada lá no fundo, eu acho que assim, né? para quem viu o final do Big Brother, né, foi mais ou menos o que o Thiago Leifert falou para Manu Gavassi, quando ele disse: você é muito melhor do que esse personagem que você criou, que ficava meio fazendo caras e bocas. Ele falou isso? Falou. Então, assim, quando você deixou de ser esse personagem da influência, você acabou virando uma pessoa muito mais interessante. E lembrando que eu acho que esse final do Big Brother também foi muito emblemático para a gente pensar essa coisa das influenciadoras, uma vez que quem ganha é uma pessoa que estava fora dos 10 milhões de seguidores, né? E a gente, inclusive, já falou dessa história da influenciadora naquele episódio, se eu não me engano, de tecnologia. Não, era sobre influenciadores no comando, que tinha a capa da Rihanna. E que a gente falava daquela influenciadora nos Estados Unidos com milhões de seguidores, abriu uma marca de roupa e não conseguiu vender 30 camisetas. E ficou puta, foi ao ar, né, reclamar com os seguidores, falando que ela fazia tudo por eles e na hora de comprar 30 camisetas as pessoas não compravam. Eu acho interessante para a gente... já vieram várias perguntas aqui, então eu vou tentar falar também rapidinho, assim, usando aqui um pouco do que a Bel falou, mas... na verdade, a ideia de Avatar que a gente quis trazer no podcast é um pouco isso que a Bel trouxe do psicopata americano, que é a nossa visão, é quem a gente gostaria de ser e como isso vai sendo migrado para o campo virtual, uma vez que com todos os filtros, filtros não só os filtros mesmos de rosto e tal, que conseguem corrigir as nossas imperfeições, mas também os filtros que a gente não precisa arcar com as nossas falhas humanas, né? E os nossos erros clássicos humanos. E aí, a Larissa aqui, ela trouxe uma pergunta bastante interessante. Deixa eu ver, eu estou tentando procurar Acho aqui. que os avatares como influenciadores são ótimos para as marcas se livrarem das falhas humanas, como a mais recente da Pugliese, que a gente estava falando, a Isabel estava me falando aqui, eu não tinha visto.
E a Isabel tinha me falado aqui o que aconteceu. Eu não sei o que você acha, Bel. Eu acho, a gente só tem que lembrar que por trás desses influencers virtuais, desses avatares, sempre existe alguém, né? E essa pessoa que está escrevendo pelo avatar, porque esses avatares ainda não são avatares regidos ou gerenciados por inteligência artificial. Ainda tem alguém ali, né? Geralmente são são empresas de inteligência artificial, mas sempre tem, né? Enfim, existe, quando você vai no Wikipedia da Lynn McQuella, tem o nome lá das pessoas que criaram ela, controlam lá. Agora, realmente, você tinha falado isso, Olivia, parece que é o corpo de uma pessoa real, mas com a cara photoshopada, né? Eu não consigo descobrir. Filtro, né? Como fosse um filtro. Como se fosse só um filtro. Vamos perguntar para a Pablo como foi. E mas a Nunuri, você viu que a Nunuri fez uma participação no Making the Cut, num dos desfiles no Japão? Eu vi. Mas, assim, eu acho que, então, assim, respondendo a primeira pergunta, quem são os avatares influenciadores de hoje? Eu acho que a Bel já falou quem são os influencers virtuais. Agora, eu acho que é muito importante a gente lembrar do que a gente falou no podcast, que a ideia de avatar, na sua concepção, que é reencarnação, é como se você se matasse a pessoa cheia de falhas que você é na vida real e você conseguisse reencarnar como uma divindade perfeita, como é o avatar da relação do hinduísmo, que foi da onde veio a palavra. Então, obviamente que no digital, assim como Christian Bale lá na psicose dele, no filme, é essa vontade da gente querer se aperfeiçoar e a nossa dificuldade de lidar com os nossos erros, né? Com tanto físicos quanto morais e éticos e humanos. Então, o avatar é como fosse essa nossa tentativa de virar uma divindade perfeita. Uma coisa que eu também tinha anotado em relação a isso é que eu acho que esses avatares, tipo a Nunuri e tal, realmente parece um Instagram de influenciadora humana, com as fotos lindas, roupas maravilhosas, discursos engajados, mas fica bem ali na superfície. Eu acho que os avatares que, de repente, têm mais influência são os de game. Sim. Né? Eu acho que esses devem bombar mais, não? Cada vez mais. Ainda mais com uma geração mais jovem, né? Sei lá, 12, 14 anos. Eu estava falando com uma amiga minha que o filho dela é vidrado no League of Legends e no Fortnite e tem várias coisas ali de celebridades ali dentro já, né? Pois é. Os avatares celebridades. Esse show do Travis Scott não foi o primeiro, assim, foi o mais popular até agora, com um recorde de audiência, mas já tinha tido do Marshmello, que eu acho que é um DJ. Eu me sinto tão velha fazendo essas pesquisas, porque assim... Mas sabe o que eu achei interessante da pergunta da Larissa? Porque ela fala da pugliese, as falhas humanas, né? E você mesmo falou que ela deletou a conta, né? Então, ela deletou a conta e eu acho que não foi só para evitar o unfollow. Eu acho que foi sobretudo para evitar queda de unfollow, sabia? Para queda de gente parando de segui-la. Isso acontece. De qualquer forma, ela ia ter que dar uma distanciada de rede social, de qualquer forma, né? Ela vai continuar postando coisa depois disso. Então, acho que é mais inteligente mesmo ela ter tido apagar, né, a conta dela temporariamente, porque aí não tem como você unfollow. Mas a minha pergunta é o seguinte, será que as pessoas só seguem porque elas realmente admiram? Eu tenho minha dúvida, sabia? Eu não sei. Olha, eu acho que não sei. Eu não sigo, então eu realmente não sei qual é o objetivo das pessoas, não sei. Porque eu fico achando também que existe uma coisa muito humana da gente, não à toa, principalmente o Big Brother está há 20 anos aqui no Brasil,
e teve toda essa audiência agora, mas teve uma grande audiência, muito mais que muitos países. Tem uma coisa de ficar vendo o outro, né? Mas tanto na alegria quanto na desgraça. Eu acho que existe um voyeurismo perverso que para mim explica um pouco o lance daquela influencer que não vendeu 36 camisetas, mas tinha um monte de seguidor, né? Essa coisa de ficar gerando conteúdo, pulando, também e falando coisas, também dá margem para as pessoas falarem mal, para as pessoas julgarem, para as pessoas terem um assunto. Então, eu também não sei que essa coisa do follow é só de admiradores, não. Né? Ainda mais que a gente sempre fala, né? Quem não tem hater é quem não tem follower. Um pouco follower, né? Então a gente precisa arranjar haters, entendeu? No nosso business plan a gente tem que botar ali, precisamos de haters, né? Bem, vamos juntar aqui com a pergunta do Henry, ou Henry, mas eu acho que é Henry. Oi, meninas, a gente viu um crescimento grande dos assistentes virtuais de marca na atualidade, tipo a Magalu, que está aí, que estava aí com Tudo Era Mato, e as novas Nath da Natura, Karina do Carrefour. Vocês veem alguma possibilidade desse tipo de avatar para marcas de moda, representantes oficiais no mundo digital? Eu acho que a gente também falou sobre isso no final do podcast, Henri, que para mim é muito mais sobre você mesmo se atender no Magazine Luiza. É você mesmo ser a pessoa que vai te atender na loja, num espelho de realidade aumentada. É você mesmo que vai estar no desfile da Balmain, se você conseguisse, você vai se ver. E isso é um pouco complicado, né? Se a gente já estava reclamando dos algoritmos que só faziam a gente ver o mundo que a gente dá like, imagina nesse mundo de reconhecimento facial, e a gente mesmo já viu alguns aplicativos agora de marcas de moda, onde no lugar do rosto da modelo você tira uma foto sua e se vê vestida. Tem também lá no site, a gente deixou uma referência, que é um espelho da Yuxi, que é uma marca americana de realidade aumentada, onde você vai se vendo e depois você fala, quero ver uma blusa preta. E aí o catálogo da loja, ao invés da modelo, tá você vestida com as roupas da loja. Então, eu acho que é muito mais do que a Magalu dá certo ou a Karina dá certo. Eu acho que esses atendentes virtuais vão acontecer, mas eu acho que o mais Black Mirror de tudo é você abrir a página da revista e se ver na campanha da Balenciaga. E falar com você mesmo, né? Que, inclusive, tem um episódio do Black Mirror que é, inclusive, eu acho que é o Nose Rabbit, eu acho que é o do like, que é o famoso episódio do like. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Aonde a menina, né? Aonde a menina vai comprar uma casa e na hora dela sair, o outdoor muda e é a própria visitante da casa, é a própria cliente no outdoor. E ele muda na hora que ela tem esse interesse. Então, é o mundo, basicamente, a sua imagem e semelhança. Tem coisa mais divina do que isso? Não tem, né? E nada mais sacal também, porque imagina, pô, se eu não me aguento mais só de eu não aguento ouvir a minha voz mais, a quantidade de podcast. Imagina eu editando a gente. Puta que pariu, isso não. Aí eu não aguento, Isabel. Eu não ia conseguir me ouvir mais nunca mais. E a Frauline enviou uma pergunta também, que talvez acho que você saiba responder melhor do que eu. Como funciona a economia no mundo do avatar? Sobrevive-se aqui fora com o dinheiro ganho lá? Essa pergunta, Frauline, você arrebentou, que é uma coisa que realmente a gente não falou no podcast, porque também não dá para falar tudo. A gente não falou no de tecnologia, mas é essencial para a gente entender algo que eu tenho pelo menos eu tenho me admirado muito. Eu tenho ficado muito... ai, meu Deus, interessada.
que é o lance do blockchain e da Bitcoin. Pois é, menina, eu também leio, eu entendo, mas não entendo, eu ainda preciso ler 1000 vezes para, tipo, incorporar. Assim, eu acho que para começar a entender é o seguinte, isso tem tudo a ver com o que a gente falou no Matrix, tá? Porque as criptomoedas são da década de 90 e elas são feitas para quebrar sistema bancário, né? Então, eu falo. Porque aí, né, não passa pelas leis dos países, né? Meio que... Isso que é o blockchain, na verdade, né? Na verdade, a criptomoeda é de 98, mas a estrutura de blockchain, ela é de 2008, 2009. Qual é a diferença? Blockchain é um sistema como fosse um banco, mal comparando, tá? Porque ele é tão único, mas é como fosse um banco central. Como é que funciona o sistema financeiro hoje? Você tem um banco central que regula, né, que emite dinheiro e que regula a Casa da Moeda, obviamente, que emite dinheiro, o Banco Central que vai regulando as instituições financeiras. A blockchain é uma maneira, e na verdade ele vai ali registrando as transações financeiras que acontecem. A blockchain é como ela fosse um banco central e ela vai registrando operações financeiras feitas a partir de trocas de criptomoedas. O que são criptomoedas? São moedas que não existem na realidade, elas são moedas virtuais. A Bitcoin é uma delas, mas não é a única, né? O termo adequado é a mais conhecida. E aí você tem uma carteira virtual onde você tem um tanto de criptomoedas. Não é barato. Ela teve... Quem comprou muito lá atrás, comprou por nada e hoje em dia... Existem dois tipos de Bitcoin, por exemplo. Se entrar aí, sei lá, câmbio de hoje de Bitcoin, ela está R$45 mil, um Bitcoin. Se você entrar em Bitcoin Cash, é mais ou menos R$1.000, que é como se fosse um dólar paralelo, um dólar comercial, uma coisa assim, que é algo que transita mais em termos virtuais, e o outro que pode ser convertido em dinheiro. Existe essa possibilidade de você, como se fosse fazer uma operação de câmbio, e você trocar o Bitcoin pelo um dinheiro real, né? Por real, por dólar, o que for. Mas o que eu acho tão interessante dessa pergunta que a Frau trouxe para a gente? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, a gente nasce dentro de um sistema e a gente vai se desenvolvendo e dificilmente a gente pensa que o mundo poderia existir sem aquela forma de remuneração. Né? Se a gente ir para os valores fundamentais do que seria um pagamento, do que seria receber dinheiro, você tem uma conta no banco, o que é? Você recebe um papel com um desenho, e esse papel com um desenho, ele foi convencionado entre pessoas de que aquele papel e aquele desenho podem comprar um tanto de coisas. Então, se aquele papel com aquele meu desenho, se o meu papel tem um desenho de 1 e um 00, convencionou-se a entender que aquilo é R$100. E eu posso dizer para você, sei lá, uma hora de conversa comigo custe R$100. Então, você me dá um papel com um desenho e eu te dou um serviço. No início dos tempos, a gente poderia trocar coisas, né? A gente não tinha intermediação de dinheiro. Então, se eu produzisse pão e você fosse um agricultor de maçãs, eu poderia dizer para você que aquele meu pão, que eu não gasto dinheiro para fazer, não existe dinheiro, mas aquele meu pão, para mim, eu me interesso por 4 maçãs suas. E ali você começa a estabelecer uma relação de que você entende que 4 maçãs ou um pão são a mesma coisa. Mas você não estabelece um outro objeto. É troca, é escambo, né? Quando você entra na era digital, e a gente tem que pensar aqui, o dinheiro está se virtualizando cada vez mais, certo? Dificilmente as pessoas usam aquele papel com um desenho. Aquele papel com desenho é uma abstração. E aí a gente tem que pensar que tudo está sendo intermediado por esse papel com esse desenho. Mas o que me impede
de, por exemplo, eu querer chegar num supermercado e falar, olha, eu preciso comprar 2 pães, 4 maçãs e 2 leites, e o cara pensar, tudo bem, então eu preciso de uma pessoa para limpar os meus corredores durante um dia inteiro. Isso seria uma troca de coisas que não precisariam da intermediação de um banco. Uhum. O que o blockchain ele faz, né? A criptomoeda inicia e o blockchain, no início dos anos 2000, ele traz uma visão, de novo, eu sei que eu sou meio chata com essa coisa de anarquismo, mas é uma visão anarquista de pensar em como não passar pelas instituições financeiras e o trânsito de valores que nesse assim, é trocado entre eu e você. Assim, se você envia dinheiro daqui para o Brasil, eu tô na França, daqui para o Brasil, ou vice-versa, né? Tem o câmbio, tem tanta taxa. Você paga tanta coisa, tanto imposto, tanta taxa. Exatamente, né? Ainda mais agora com o câmbio, assim, né? Quando você vê, não sobra nada. Agora imagina que maravilha isso. Se você começa a desenvolver... E se você enviar Bitcoin ou outra criptomoeda, né? Exatamente. Quando o dinheiro começa a se virtualizar e nem cartão de crédito mais está na tua mão, quando na verdade está tudo no celular, é interessante a gente pensar o porquê que a gente precisa de banco. E por que a gente não pode trocar valores diretos entre eu e você de uma troca de serviço, né? do que a gente possa... que não precisaria de intermediação. Obviamente, é muito difícil a gente pensar isso, porque a gente ainda fala, não, mas por mais que o dinheiro esteja virtualizado, se eu for num banco, eu consigo tirar o papel ilustrado. Né? E aquele papel ilustrado, ele vai me deixar comprar certas coisas. Mas quando a gente pensa que essas trocas que podem acontecer com essa imersão do digital, com a entrada do 5G, ela faz muito mais sentido. Porque o banco, não à toa, são os maiores lucros que a gente tem dos últimos tempos, são de bancos, porque o que eles fazem é uma coisa muito antiga, muito retrógrada. O que eles fazem é falar, antes de um mundo globalizado, eles falarem, Isabel, ela está na França, então o dinheiro dela é euro. A Olivia está no Brasil, o dinheiro dela é real. Então, se a Isabel tiver que fazer uma transferência para a Olivia, porque a Olivia fez uma coisa para ela, existe um banco que vai ter que receber esse dinheiro e passar para a Olivia. Mas por que isso não poderia existir uma outra moeda que no mundo globalizado não existe mais essa separação dessa nomeação de diferentes moedas e principalmente o intermédio da instituição financeira? Ou seja, o que o blockchain tem feito, como fosse esse administrador da coisa toda, é falar, ok, você tem esse Bitcoin, a Isabel vai fazer uma coisa para você, você passa aí 2 Bitcoins para ela e está tudo certo. Não existe banco. E aí tem uma grande pergunta, né, que todo mundo fica com medo. Não, mas os hackers vão roubar o meu dinheiro, o Bitcoin é isso, o Bitcoin é aquilo. Pelo contrário, o blockchain é tão seguro, e aí não vou ficar aqui explicando, porque aí vai dar um coisa inteiro, né? Ô, Isabel, não sei por que você está ficando muda. Você está se botando muda aí, gata. Não tô. Tá, agora tirei. O que você falou? Eu falei que você ia virar a garota propaganda do blockchain. Não, é porque é autogestão. Patrocinem o Hello. É autogestão, sabe? É autogestão. Quando a gente fala por que a gente precisa ser intermediado por um banco, é absurdo. Né? Eu não sei vocês, mas eu só tenho raiva de banco. Eu só vejo meu dinheiro indo embora. E aí eu fico pensando às vezes, cara, por que eu vou fazer uma transação internacional? Meu dinheiro vai... Se eu tiver que... Né, eu e você, às vezes a gente tem que pensar, Bel, compra uma coisa para mim aí, e aí eu tenho que te pagar eu tenho que te transferir um dinheiro, é um absurdo, só para conversão de câmbio. No mundo globalizado e digitalizado, faz muito mais sentido você ter uma moeda digital. Né? E aí eu juro que eu vou acabar, porque eu sou muito empolgada com esse assunto, mas a tecnologia blockchain ela é tão segura e ela é tão inteligente porque
é uma autogestão de usuários. São os mineradores, né? São as próprias pessoas que baixam esse software que foi criado por esse avatar japonês, porque ninguém sabe se ele é real, o Nakamoto. E, na verdade, você entra no software e você pode ser um minerador, ou seja, você, como usuário, pode ser a pessoa que organiza as estruturas do blockchain e, em contrapartida, você ganha Bitcoin. E aí você começa a fazer parte desse sistema. É como se fosse uma vila de autogestão, onde você não precisa ser intermediado por um cara que só está ganhando dinheiro às suas custas. Pronto. Então para resumir a pergunta, sobrevive-se aqui fora com o dinheiro ganho lá, né? No caso do mundo virtual? Sim, né? Não, por exemplo, ali Miquela, eu não tenho dúvida de que teve um acordo ali, uma troca entre ela e a Pablo. Eu não acho que ela simplesmente decidiu fazer, eu não sei quem ali, mas tem uma coisa da autopromoção, né? Tanto dela com a Pablo, quanto da Pablo com ela. Então, nesse momento, existem todos os patrocinadores interessados nessa exposição e aí, obviamente, se faz dinheiro, né? Sem falar todas as parcerias com marcas e tudo mais. Eu vi que ela ganhava, assim, para uma campanha, 300 mil euros. É isso. Na verdade, os influenciadores, e isso, se a Leandra Medini ouvir, ela vai ficar puta e dar um passa fora em mim, que nem ela deu na garota lá que estava perguntando ao vivo para ela. Mas, assim, óbvio que as influenciadoras têm um papel também muito legal de inspirar as pessoas, de levantar as pessoas da cama, de fazer as pessoas malharem. Mas vamos combinar que, basicamente, é vender o whey protein, né? É vender um serviço, é vender uma marca, é vender um chocolate, um shampoo. É aí que se faz dinheiro, né? Então, também, essa coisa da influenciadora que não... É aí que se ganha dinheiro. E as virtuais continuam, vendendo troço, entubando na gente. Vamos continuar com as perguntas do Júnior, que eu estou vendo aqui. Oi, Júnior. Ele mandou várias. Vocês acreditam que essa realidade com o avatar, num futuro pós-Covid, se juntará com a realidade aumentada e se tornará o início, talvez, de uma nova presencialidade? O que vocês acham que pode ocorrer nesse novo conceito que irá surgir de se estar presente? Vocês acreditam que se junta? Sim, né? Com certeza. Assim, acho que só depende do 5G, né? Que está aí para chegar. Enfim, acho que já existe em alguns mercados bem nichos. Existe na Coreia do Sul, né? Um pouquinho nos Estados Unidos. Mas você acha que vale a pena a gente falar um pouco do 5G, Olivia? A gente sempre fala en passant. Eu acho que um pouco eu fui olhar hoje um pouco sobre as especificidades, né, do 5G. Obviamente, a velocidade, só que é uma velocidade que, se você chegar até o máximo, né, porque, obviamente, o 5G é a 5ª geração. Aí depois eu comecei a estudar todas as gerações das internets. A primeira apareceu no final dos anos 70, início dos anos 80, e era uma tecnologia sem fio, né, analógica, que enviava voz por onda de raio. E o 2G aparece nos anos 90, e aí já é digital, já permite o envio não só, né, da nossa voz, mas também mensagem de texto e também já um início de e-mail. O 3G começa no início dos anos 2000, e aí a internet aparece, né? Mais no final dos anos 2000 tem os smartphones. Então, é aí que a gente começa a usar a internet, mas numa velocidade mais baixa do que o 4G, que aparece no início dos anos 2010. Né? E é o 4G que permite FaceTime, Netflix, assistir filme online. E o 5G, no seu potencial máximo, que certamente não vai ser a primeira versão que a gente vai ver do 5G, pode ter uma velocidade 600 vezes mais rápida do que a gente tem hoje. Então,
você consegue... um exemplo que eu estava lendo de uma matéria na Wired é que você pode fazer um download de um filme em alta definição 4K em 3 segundos. Né? Então, está todo mundo se perguntando o que fazer com tanta velocidade, né? Tanta velocidade, né? Nas referências do episódio no site do highlowpodcast.com, a gente deixou o podcast da Folha de São Paulo que fala especificamente sobre o 5G. Ele é muito interessante. Eu acho que são 20 minutos, 30 minutos. Eu achei várias matérias. Estadão, Folha, tem vários, mas... então, além da velocidade, a bateria que dura mais, né, já que a informação chega tão rápido, menor latência, que é o tempo de reação das telecomunicações. Então, principalmente isso para os carros autônomos, né, eles vão ter uma reação mais rápida, né, sei lá, se alguma coisa no trânsito, eles vão poder desviar mais rapidamente. E tem a internet da coisa, né? Os objetos vão poder ter internet, então isso a gente não vai precisar dar o comando das coisas, né? Eu acho que é interessante quando a gente pensa, porque quando a gente vê todos esses artigos falando da internet das coisas, do, né, IoT, alguém falou aqui de IoT, a Larissa, né, falou da realidade aumentada. Tem uma empresa de tecnologia só no Brasil fazendo ferramenta de realidade aumentada para o varejo e IoT. É ótimo. Bem, tem mais, tá? Depois a gente pode até deixar lá, mas tem mais empresas fazendo essa coisa de realidade aumentada, inclusive que a gente tem trabalhado. Só que eu acho que o que você falou dos carros de direção remota, a internet das coisas. Por que eu estou chegando em casa e a minha casa não está falando comigo, né? Por que a minha televisão não está acendendo? Por que esse óculos da Google de realidade aumentada não vem logo? Por que as roupas conectadas? Por que a gente ainda tem um celular na mão, né? Eu acho que essas perguntas, a resposta a todas as perguntas é a mesma. Não existe estrutura de velocidade para fazer. Então, por mais nos laboratórios de computação gráfica, o 5G já é uma realidade. Mas para você se tornar popular, ele precisa ter uma estrutura física nos países, né? E como a gente falou da pandemia... E precisa de uma estrutura bem grande, assim, pelo que eu estava... Não, é muito grande, é estrutural. É muito grande. Estrutural de país. Mas, assim, eu tava lendo aqui que o 5G usa antenas que geram ondas de alta frequência. E esse tipo de onda não cobre distâncias tão longas. Distâncias tão longas? Assim, quanto mais rápido, é que nem quando a gente hoje em dia tem na internet em casa, às vezes você não tem 5G no roteador ou 2G. Por exemplo, 2G, ele chega a distâncias maiores com velocidade menor. Isso. Né, e o 5G, ele chega mais rápido, mas ele só mais em distâncias menores. Então, você precisa instalar mais antenas, né? Então, é por isso que tem toda... Né, tem a parte dos aparelhos, mas tem toda essa parte de infraestrutura. Que é por isso, inclusive, bastante. Que tem uma teoria da conspiração ótima, falando que, na verdade, o que a gente está vivendo é uma briga entre Estados Unidos e China, né? Porque a China já tem... Total. Inclusive, olha só, o querido Atos, que acho que está aqui, Atos, a gente queria agradecer o e-mail que você enviou para a gente, lindíssimo. A gente tem que te responder. E o Atos, que tem uma marca que se chama 9, ele fez uma pergunta exatamente sobre isso. Será que a entrada do 5G, a China que detém a tecnologia e a Huawei como empresa pioneira derrubam gradualmente o mercado da Apple?
Da Apple não, é Tesla. Você está falando sobre, não é Apple não. A Huawei é muito maior. Você está falando sobre infraestrutura. A Apple não é infraestrutura, ela é device. Por mais que a Huawei tenha, obviamente, também o device, os aparelhos e tal, infraestrutura, tá falando de rede, rede nacional. E segundo o Trump, uma hora que você coloca a rede chinesa, você consegue ser hackeado, as suas informações conseguem ser hackeadas por eles, entendeu? Agora, eu só queria falar uma coisa do Júnior, porque, na verdade, eu acho que a pergunta dele tem uma base filosófica que aí eu queria... Posso juntar já com a base filosófica do Anuro? Junta tudo. Porque, assim, eu acho que assim, o que o Júnior está falando sobre a presença, presencialidade, né? O que é estar presente? Eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz uma apresentação onde a gente dizia que estar presente não necessariamente tem a ver com real ou virtual. Estar presente é um estado de espírito. Por exemplo, você pode estar no sofá da sua casa e com uma televisão ligada e você simplesmente não sabe, você está olhando para a televisão e não sabe o que está passando, né? Ou seja, você não está ali. Mais do que isso, você pode ter nenhuma influência de tela, você pode estar num restaurante com uma pessoa que você não se interessa e você simplesmente se desliga, você não está ali. Ao passo que no digital, a gente confunde muitas vezes porque grande parte da nossa interação digital é com rede social. E assim como eu e Bel também, a gente falou lá no podcast sobre o podcast lá do Rabbit Hole, os algoritmos, e tem pessoas por trás que são especializadas, o cargo dela o job description do cargo dela é fazer com deixar a gente viciada, né? Em consumir coisa e deixar de pensar. Esse é o job description do cara. Deixa eu só ligar a luz aqui rapidinho. Vai falando aí, peraí. Assim, o primeiro episódio desse podcast que a gente falou mesmo, né, no episódio. Falamos, né? No final. É um podcast novo do New York Times sobre internet. E, enfim, eles não falam nada que a gente não saiba, né, Olivia? Você botou agora eles no podcast eles não falam nada que a gente não saiba, né? A gente sabe que é um sistema desenhado para fazer a gente clicar consumir em um, de uma forma continuar a ficar céfalo. E ficar zumbi com a baba aqui, depois a gente nem sabe quantas horas perdemos. Mas é interessante a gente... Mas quando você escuta a pessoa que fez isso, escrever, né? Que o YouTube, o Instagram, essas grandes empresas, elas existem uma pessoa contratada para isso. Não é sobre o que você consome, é sobre o tempo que você fica preso no YouTube vendo gatinho. Vou falar do gatinho de novo. Mentira, não vou falar de gatinho não, porque a Isabel não gosta. Mas vendo nada, né? E aí, Júnior, eu acho que isso se junta à pergunta ou o testamento do Anuro, da Plágio, porque o que aí ele traz o Nietzsche, ele fala da destruição... Você gigante. Não tem aí, Olivia, para ler? Mas resume, então. Tá, eu vou resumir aqui porque é gigante. Mas, em uma parte, ele fala assim... Me lembro do rolê da filosofia, que mostra que quando Nietzsche constrói sua máquina para mastigar a história do pensamento ocidental, só lembrando, Nietzsche é aquele que matou Deus, né? Ele passa por esse momento de brisar como nós, humanos, criamos no decorrer da história uma imagem de nós mesmos que é sempre muito superior ao que realmente conseguimos ser. E aí ele revela como isso está ligado à filosofia socrática platônica, que nega essa vida em oposição a uma outra, que só seria possível no campo das ideias, do pensamento, etc. Como se isso tudo estivesse longe do corpo. Adoro o jeitinho do Nietzsche, que o Nietzsche desautoriza esse modelo. Quando eu falei o negócio da caverna, é o seguinte...
o mito da caverna, que ele está falando do Platão e o que o Nietzsche usa, é o seguinte: estamos todos acorrentados dentro de uma caverna. Inclusive o Mandetta usou também. O Mandetta tinha usado o mito da caverna. Mas diferente. Tudo me lembra Bolsonaro. Tudo me lembra, porque o negócio do Huawei lá da China, né? Eles são super contra, porque eles estão ligados aos Estados Unidos. Mas ele ia fechar com a Huawei. Eles não queriam deixar. Eles não queriam deixar a Huawei participar do leilão que vai rolar esse ano, né? O Trump não queria deixar. Mas os bolsonaros não queriam, mas foi o Heleno, né, que liberou. E aí a pandemia acabou tudo, né? Mas assim, o mito da caverna basicamente é o seguinte: estamos todos olhando, estão todos dentro de uma caverna escura e tem uma parede atrás da gente. Atrás dessa parede, estamos acorrentados, tá? Olhando como fosse para pedra. Atrás da gente tem uma parede. Atrás dessa parede tem uma fogueira. Tá? E nessa fogueira tem umas pessoas que ficam passando ali com alguns objetos em cima da cabeça. Existe a saída dessa caverna que passa por essa fogueira e aí vai saindo dessa caverna. E essa iluminação desse mundo de fora, né, que é um mundo iluminado, né, ele também incide ali uma iluminação que vai projetando junto com a fogueira como fossem as sombras daquilo que é a verdade. Ou seja, a gente está lá, preso na caverna, olhando para as sombras, mas a gente nunca consegue ver a coisa verdadeira pelo que ela é. Quando as pessoas usam o mito na verdade, o cristianismo e todas as religiões, elas tem uma base no mito da caverna, que é o seguinte: se você for uma pessoa não iniciada na religião, você não está vendo a verdade do mundo. Você só está vendo uma sombra, você está vendo um mundo que, na verdade, não existe. E a ideia da religião é você ir para a luz, sair dessa caverna e você deixar de ver as sombras e você ir para uma iluminação divina. Nessa iluminação divina, você vê as coisas pelo que elas são. No mito da caverna do Platão, as primeiras pessoas que saem da caverna queimam os olhos, que é aquele lance um pouco do filme do ensaio sobre a cegueira, né? Então, quando elas voltam para a caverna, elas estão com os olhos queimados e aí criam medo e as pessoas têm medo de ver a luz, porque a luz queima o olho. Existe essa parte que é interessante quando a gente pensa o mito da caverna, quando a gente não está conseguindo ver o mais profundo, né? Talvez a verdade sendo o mais profundo, ou seja, a gente está vendo o YouTube ou a gente está vendo o Instagram acontecendo e tomando conta das nossas vidas, mas a gente não entende como isso vai impactar na nossa sociedade e como a gente vai se reestruturar a partir disso. O Instagram também, numa hora que ele cria um algoritmo que é uma timeline infinita, é como você não estivesse mais vendo as coisas, você só estivesse vendo fragmentos de coisas que você não se lembra, mas você não está ali presente, olhando. Então, essa coisa da presença do mundo digital, eu acho que ele tem um efeito que não necessariamente por você estar no mundo real é que você está presente. E não necessariamente porque você está no mundo digital que você não está presente. Não é necessariamente porque você está na caverna vendo a sombra é que a sua vida é que aquela sombra também não possa ser interessante. Agora eu dei uma viajada porque eu lembrei de uma outra coisa aqui, mas agora eu acho que vai ficar uma linha. O quê? Não, porque tem um pensador que eu gosto muito que ele rejeita essa história da caverna como essa coisa de querer ver a luz e a verdade. Porque, assim, que verdade, né? Assim, que verdade é essa? Talvez o mais interessante seja estar na caverna. E a gente entender que não tem que ascender e se tornar divino. Eu acho que esse mito da caverna, quando a gente pensa no Avatar, é como se o Avatar fosse a gente indo ali para a luz e se vendo perfeito nas redes sociais.
e em detrimento daquele escuro da caverna onde as coisas são menos iluminadas, mas talvez elas possam ser interessantes também. É tudo sobre uma questão de como você lida com o seu lugar no mundo e como você lida com essas ferramentas, né? Não é um Instagram que te aprisiona, né? É a gente que se aprisiona. Né? O Laboeti já escrevia, né? O Tratado da Servidão Voluntária, século XVIII, eu acho. Ou século XIX, século XVIII, século XIX. Não, eu acho que é 16, desculpa. Depois eu vou ver direito, eu acho que é 16, é Renascimento. Mas o Laboeti, ele falava, é muito fácil a gente entender porque várias pessoas querem ser influências e seguidas e dizer para as outras que dieta as outras têm que fazer. O que é difícil é entender porque um monte de gente fica lá dando like, querendo seguir a vida do outro e querendo ver o que o outro está fazendo, ao invés de ter uma vida mais interessante e investir em si. Então, acho que estar presente, para fechar, Anuro e Júnior, eu acho que a questão da presencialidade não tem a ver com digital ou com real. Tem muito a ver com a nossa postura diante da nossa própria vida. Estar presente é tomar rédea da nossa própria vida e não virar o carneirinho puxado pela cultura da influência, é o carneirinho que não é puxado pelo algoritmo que deixa você babando lá, ficando no feed ad eterno, enquanto a sua vida vai sendo desmantelada e você só consegue ficar mais ansioso, querendo ser alguém outro que não você. Então, eu acho que a presencialidade é mais do que o virtual e o real. É a gente tomar a rédea da nossa própria vida. Can I get a amen? Anuro! Júnior, preço! Vem. Bem, vamos lá, que a gente ainda tem uns minutinhos e tem algumas perguntas aqui para a gente não deixar. Bem, Carneirinho de Manaus, a sua pergunta foi ótima, só que não tem nada a ver com o nosso tema, então vamos passar. Qual foi? Eu não vi. Porque ele é de Manaus, ele estava falando sobre a colonização e como esses aspectos criaram a cultura local deles e a maneira que eles se veem é uma super complexa, né? Porque Manaus tem todo um momento muito especial ali no Império, na era colonial, e também tem toda a questão da Amazônia, né? Então, assim, Manaus é foda de complexo. Então, a gente vai precisar de um episódio inteiro para te responder. Não vai dar hoje, mas está aqui anotado. E aí tem uma outra que vai um pouco fora do que a gente falou no Avatar, mas também eu acho que tem a ver com o que a gente está dizendo sobre informação, que foi a Jungle of Não-Todismo, que ela perguntou, você até tinha respondido, né? Eu tinha dito que a gente ia responder aqui, que era... Onde a gente consome informação, né? Quais jornais eu e você costumamos ler para nos mantermos atualizadas? O que dá para confiar? Eu acho que... Assim, tem que desconfiar de tudo, né? Como eu, Olivia, hoje eu dividi uma matéria com a Olivia do Meio e Mensagem, né? Que falava sobre... Qual era o título agora? Porque no celular eu não consigo ver. A matéria falava assim, 77% das marcas, acho que era no Brasil, né? Falaram numa pesquisa que contavam com os influenciadores, enfim, para anunciar o produto deles, né? E aí lá é uma pesquisa de uma agência chamada Brunch, né? E da Yolkspeak, sei lá. Que aí só que a agência é uma agência de agenciamento de influenciadores. De agenciamento de influenciadores. Não, mas assim, o interessante, o que é, né? A Bel estava compartilhando essa do Meio Mensagem, o Meio Mensagem é um canal confiável, né? É um canal importante, muito do meio dos jornalistas. Para quem não sabe, eu e Bel, a gente se conheceu, inclusive, estudando jornalismo, né? Nos formamos juntas na PUC. E, então, temos muitos amigos jornalistas, né? A grande parte. Né? Somos jornalistas, a Bel é bem mais, né? É jornalista, mais do que eu, mas nos formamos ali e temos um grande grupo de amigos jornalistas. E espalhados em diversos canais.
Mas o interessante do Meio Mensagem é porque, assim, eu e Bel, a gente está vendo fora da mídia, não, mas também na mídia, assim, em vários canais, as influenciadoras só tomando porrada. Só tomando porrada. Desde que essa pandemia aconteceu, alguns comentários do BOF estavam já, do Business of Fashion, né, que é um canal também que a gente lê bastante, eles estavam, todo mundo falando assim, pô, essa cultura da influência ninguém aguenta mais, coisa chata pra cacete, como é que a gente se meteu nisso, não sei o quê, as influências só tomando porrada. De repente, vem uma matéria do Meio Mensagem falando que quase 80% das empresas continuam acreditando nas influências. Se você... mas sabe por que eu acreditei? Quando eu li, eu falei assim, nossa, um número meio alto. Mas eu falei assim, é Brasil, porque eu acho que as pessoas realmente curtem influenciador no Brasil. Então, por isso que eu nem fui averiguar, enfim, quem fez a pesquisa e coisa e tal. Aí eu fui ler, né? Aí eu falei para a Bel e falei assim, pô, Bel, mas essa matéria aqui é muito... Pô, quem fez a pesquisa? Olha as pessoas que fizeram a pesquisa. As duas empresas que fizeram a pesquisa são empresas que trabalham diretamente com agenciamento de influência. Então, óbvio que eles vão, não tem como, eles não são uma empresa de pesquisa. Eles são uma empresa de agenciamento de influenciador. Então, óbvio que eles não vão ter a neutralidade de pegar um resultado e não desvirtuar para aquilo que os interessa, né? Só que está ali no meio mensagem, que é um canal sempre foi bastante confiável. Então, eu acho que a resposta de ângulo de não todismo, que eu adoro, inclusive, esse nome desse perfil, eu acho que, por mais que a gente... obviamente, tem canais que a gente se interessa mais, mas nenhum canal é a prova de fake news, ou nenhum canal é a prova de uma tendência de um investidor ali que falou, pô, joga isso aí, assim, é uma verdade? Mas é uma verdade contada com um viés muito propício para as pessoas acreditarem em certas coisas. Por exemplo, é a história da narrativa, né? A gente está vivendo o grande momento da narrativa. O Bolsonaro, na hora que ele falou as coisas que ele falou ali no palanque, quando o Moro saiu, por exemplo, ele não falou nenhuma mentira. Inclusive, ele se incriminou. Agora... Inclusive, tem vídeo dele na casa de pão de queijo, indo... Sabe aquele momento que ele fala, eu quando era apenas um deputado, eu cheguei no Moro, eu não era ninguém, ele nem me deu bola. E tem vídeo desse momento. Maravilhoso. É tudo sobre narrativa, é como você vê o mundo e como você quer contar o mundo, né? Então, na verdade, se antes... é a mesma história da Guerra Fria, né? Você falar que comunista são os diabos, né? Como os alemães na Segunda Guerra queriam fazer crer que os judeus eles eram satanistas e que na verdade eles tinham chifres e rabos. Como você conta uma história, né? Você pode usar de uma metáfora porque você acredita que um grupo de pessoas ou algo que você não acredita é tão forte que você vai criando a sua narrativa. Então, eu acho que todos os canais, não existe bonzinho, não existe a Globo falar a verdade, não existe a Folha de São Paulo ser o detentor da verdade, não existe o Estadão existem tendências, existem defesas. Agora, obviamente, tirando isso, eu não estou desacreditando em nenhum momento o trabalho profissional do jornalismo, porque aí é um outro problema. Por exemplo, nesse rabbit hole, essa coisa das pessoas começarem a desacreditar os meios de comunicação e a figura do jornalista de uma maneira falando que a verdade está sendo divulgada nos canais de Facebook, nos canais de WhatsApp que ele está inscrito. E nos grupos de WhatsApp, onde você não sabe a fonte, você não sabe da onde aquilo saiu, você não sabe que apuração aquilo teve, aí é muito complicado. Porque é por isso que a gente tem tantas pessoas que vão... Inclusive, o segundo rabbit hole, você já ouviu, Bel?
É maravilhoso. O segundo... É porque o único problema desse podcast é porque ele é inglês americano, super com aquele sotaque super forte, é enlouquecedor. Mas para quem consegue, pode se aventurar, vale a pena pelo conteúdo, mas é enlouquecedor. No segundo episódio, que saiu agora esse final de semana, eles pegam o mesmo cara, né, do primeiro episódio, e eles investigam todo o histórico do YouTube dele, né? E aí ele vai falando como ele começa a ver o mundo, assim. Porque assim, o mundo ele sempre é uma construção de verdades. Eu, Olivia, vejo o mundo a partir das experiências que eu tive, e foi a partir das experiências de dor, de prazer. Foi quando eu estava no colégio, o que minha mãe, o que meus professores me disseram, o que o meu pai e minha mãe me disseram, o que os meus amigos me disseram, os livros que eu li. Mas é uma verdade que eu fui construindo, né? Isso não quer dizer que a minha verdade necessariamente vai ser a mesma verdade, vai ter a mesma visão de uma outra pessoa de um outro lugar, com uma outra experiência que viveu coisas completamente diferentes. No entanto, isso da verdade e de não existir uma verdade absoluta é muito diferente da gente trabalhar com opinião pessoal. Muito diferente do que a gente ter um monte de gente na internet falando: ah, não, mas essa é a minha verdade, é isso que eu acho. E todo mundo dando like falando: ah, não, sim, porque cada um tem a sua verdade. Não é, existe um pensamento mais aprofundado sobre certas coisas, que ele pode sim ser questionado. Mas minimamente, se você tiver um interesse de ler coisas e se aprofundar e sair da sua verdade construída do seu meio e você entrar para um embate dialético ali, de conversar sobre aquilo, né? Tendo uma base de aprofundamento um pouco mais sólida. O problema é a gente vamos falar sobre medicina. E aí, pessoas, sei lá, agora com essa coisa da pandemia, pessoas que não sabem sobre vacina, que não sabem sobre ciência, que não sabem sobre vírus, coisa. Ah, não, mas eu acho que tinha que tomar aquilo tudo. Mas acha por quê? É opinião pessoal. A opinião pessoal, eu acho que... E essa desconstrução do pensamento profissional aprofundado, da pesquisa, né, é uma das coisas mais danosas hoje em dia para o nosso mundo. E eu acho que talvez uma das coisas que talvez vá mudar um pouco com essa história da pandemia. Porque é aquela velha história que a gente fala, né? A construção da verdade, do propósito e da sustentabilidade. O mundo está mudando. As pessoas querem comprar agora roupas engajadas com a sustentabilidade. E aí, em volta, só está vendo a coisa piorar. Amazônia com recorde de desmatamento, o lixo da sua rua se acumulando e as pessoas morrendo de fome não sei aonde, e o ecossistema... Mas não, você acredita que aquela meia dúzia de influências que estão brigando pela sustentabilidade sabem do que elas estão falando, porque elas têm uma opinião pessoal. Isso é um absurdo. Então, assim... Fala. Hoje eu comprei, eu finalmente achei... Ih, não vai aparecer... A Vogue branca. Gente, não está aparecendo aqui. Ah, apareceu agora. A Vogue Itália, né, desse mês, com a capa branca, que eles tiveram que fazer, né? Eles tinham outra coisa programada, e aí, com a pandemia, eles obviamente mudaram tudo. E assim, não tem sinal de vida de influenciador. É só assim, matéria, bom, do Ângelo Sacavento sempre tem, mas filósofo, com historiador, assim, tá outra pegada. Eu acho que essa coisa das redes sociais é muito parecido. Eu até escrevi no Instagram, né? Que é muito parecido com a história do fast fashion, né? Porque é a mensagem instantânea. Não é uma mensagem aprofundada. E aí vira o lugar da lacração e vira o lugar de você falar coisas e vomitar coisas, né? Em detrimento de você
tomar um tempo para pensar um pouco mais. Todo mundo tem uma opinião sobre as coisas. E aí, na hora que você abre o microfone, as pessoas, assim, eu, por experiência de palestra, tem uma coisa que toda vez que você abre o microfone, as pessoas só pegam o microfone para falar delas mesmas, né? Parece que elas não ouviram nada que você falou. Quando você abre o microfone, elas estão ali esperando para falar, então. Você está falando sobre não sei o que, a pessoa pega e fala, então, eu tenho uma amiga que tem uma marca, eu queria saber o que ela faz para fazer não sei o quê. E aí eu acho que para a gente pensar sobre realidade e juntar essa coisa da informação do que a gente acredita com essa pergunta da Django de não-todismo, aonde está indo as deepfakes, por exemplo? Aonde está indo a manipulação? Eu não sei se todo mundo aqui já sabe o que é deepfake, mas qualquer coisa vai procurar. Mas que é você colocar... Até fizeram uma deepfake com o Moro, com o Bolsonaro agora, com o negócio do... Eu ia falar isso, que foi a mais perfeita que eu já vi até hoje. Mas o deepfake, basicamente, é alguém pegar a sua imagem e usar o seu tom de voz, a sua voz, para dizer algo manipulado. Fizeram isso com o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg falando mal do Facebook. Fizeram isso com a Pelosi. Com a Hillary Clinton na campanha de 2016, né? Então, daqui a pouco não, a gente tem que ter um espírito crítico muito grande e entender que não existem messias e detentores de verdade. O que existe é você ter informações de diversos lugares, tentar se aprofundar ao máximo para você não continuar repetindo e arrotando besteira só porque o outro arrotou do seu lado, né? Então, eu acho, hoje em dia, a gente não pode mais falar, mas eu vi a Olivia e a Isabel falando aquilo. Não, pode ser um deepfake. E aí? Mas eu vi o fulano falando aquilo na internet. Pode ser um deepfake, aquilo pode ter sido produzido. Mesmo você vendo a coisa acontecendo, ela pode ser mentirosa, né? Então, é muito importante a gente entender como o algoritmo, como as manchetes sensacionalistas, como a opinião própria prevalecendo ao estudo, ao aprofundamento. Quando todo mundo começa a falar de um assunto e parece que se você fala alguma coisa contra o assunto, você é linchado, é quando as pessoas pararam de pensar sobre o assunto que isso acontece. E isso é muito ruim. E a gente está canalizando para um momento onde a internet está facilitando exatamente esses momentos onde essa informação vai criando verdades muito propícias a certas movimentações políticas, a certas movimentações do mercado, e a gente vai comprando aquilo como verdade. Olivia, você faria um avatar? Eu já tenho meu avatar. Você também, todo mundo já tem um avatar. Você está falando o quê? O avatar? Ué, mas eu entrei lá, tô horrorosa no Sacando Live. Não, mas você investiria? Você acha que você vai investir nisso quando melhorar? A minha conta de Instagram, você não acha que a sua conta de Instagram não é um avatar? Total. Então, obviamente, você acha que ali eu sou a Olivia que insegura, eu sou a Olivia que fica se perguntando e sabe, com dúvidas sobre tudo? Não, ali o meu avatar é super seguro. O meu avatar, pá! Lacra no textão, hein? Hein? O meu avatar ali, tudo que eu queria ser. Agora, Olivia, posta sem comentários. É isso aí. O avatar é tudo que eu queria ser. Isso aí. Tô ali, brigando para construir a divindade. Aqui, Carolina tá falando aqui. Vocês falaram da Vogue Itália Branca e a Marie Claire também fez a capa com médicos, com suas marcas de trabalho, como heróis que são, e que hoje não importa os influenciadores e sim eles. Tem também a capa da Vogue América, né, que foi com uma rosa. Uma flor. Por isso que eu acho que nesse futuro teremos mais demandas governamentais de nacionalização do território da web, criando mais regulamentos, censuras algorítmicas e leis de proteção.
Agora, tem que tomar um cuidado com isso, Júnior. Cuidado com essa coisa de legislação extrema, porque lei também sempre serve para beneficiar grupos. Inclusive, grande parte da regulamentação que está acontecendo agora com a história do 5G... 5G. Quem está indo atrás da regulamentação? Todos os Big Fives americanos estão indo atrás da regulamentação. Mas por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles querem logo bloquear certas coisas para os favorecer também, né? Então, tem que tomar cuidado, porque não é porque é uma lei que é melhor, né? Eu acho que, por exemplo, a Bitcoin e o blockchain, eles também estão no alvo de muita gente para ser regulamentado. Mas a ideia é exatamente, se você não regulamenta o blockchain e o Bitcoin, ele vai sendo trabalhado ali à margem de um sistema. E aí ele consegue evoluir de uma maneira que o Estado não vai ganhar dinheiro, que o banco não vai ganhar dinheiro. Então, óbvio que vai chegar uma hora que ele vai precisar, vão tentar capturar. Não, e quase inevitavelmente vai ser capturado, e aí vão vir outros malucos inventando outras coisas para a gente sair um pouco desse sistema da legislação, né? Sabe? Mas sim, só tem que tomar cuidado assim, com essa coisa, né? Então, é isso que você está falando. Agora que eu lhe tirei. É isso, também acho que os governos vão entrar muito mais no território da web para regulamentar, para censurar e para proteger. O problema é que a proteção vai ser muito mais dos Big Five, eu acho, do que da gente. A gente sempre se ferra. Eu acho que nacionalizar o território da web é possível sim, Flávia. Por exemplo, a China, você precisa de um VPN para você poder usar Facebook. Eu acho que você cria território, sim. Sim, mas não é todo mundo assim. Imagina, o cidadão comum, até eu que sou meio fissurada com essas coisas de internet, deep web, coisa marginal. Quando eu fui entrar na deep web, pô, achei super complicado. Hoje em dia eu até vou um pouquinho mais fácil ali, mas não é uma coisa simples para um cidadão comum. O Google, né, essas plataformas da web rasa, né, desse topo, é muito mais acessível, é muito mais fácil. Agora, é isso, eu acho que nacionalizar o território da web é fazer que nem a China faz. Por exemplo, The Pirate Bay, que é para baixar filme. Na França não dá para usar. Tem que usar um VPN. Aqui no Brasil dá para usar. Nos Estados Unidos dá para usar. Então, por exemplo, o VPN é para você desnacionalizar o território da web. Eu acho que seria mais ou menos por aí, não sei, Júnior. Mas eu acho que o que eu entendi é isso, Flávia. Eu tava revendo aqui as perguntas e o Júnior tinha feito uma última pergunta que eu não sei se a gente respondeu tão claramente, que é o seguinte: qual será o papel do avatar nesse sentido de quando o avatar se juntar à realidade aumentada? Você acha que vai ter algum outro papel diferente de hoje, assim? Não, eu acho que é o Pokémon Go numa versão turbinada. Basicamente, eu acho que o que vai acontecer é que a gente, ao invés de estar intermediando... Assim, eu acho que o que acontece aqui na realidade aumentada é assim, essa tela que está aqui intermediando a gente, que eu acho chatérrima, inclusive, acho rústica, assim, acho meio bárbara. Essa tela vai acabar. Então, assim, eu acho que com o 5G e com a realidade aumentada, com os nossos óculos, todos nós estaremos aqui na sala da minha casa ou em Paris com a Isabel, na sala da casa dela, sentados com os nossos avatares hologramas e vamos estar ali conversando. Tipo, vocês lembram daquele filme Minority Report em Olivia? Você lembra do Minority Report, que é outro filme do Spielberg, com o Tom Cruise e o Colin alguma coisa, Colin Farrell.
Colin Farrell. E eu lembro, esse filme saiu em 2001 ou 2002, que tem uma parte que ele vê a família, né, o Tom Cruise, acho que faz um policial que perdeu, acho que a mulher ou os filhos, uma coisa assim. E aí tem uma cena em que ele vê em holograma, não sei se era o filho ou a mulher, alguma coisa assim. E eu lembro que na época eu fiquei super de ver aquele tipo de tecnologia. Eu nunca tinha visto um holograma, a ideia de um holograma. E, enfim, já existe holograma, né? Lembra que teve o Tupac no Coachella uma vez? Na apresentação do Justin Timberlake, do Super Bowl também teve, né? Meio mórbido, né? Meio mórbido. Eu acho super problemático. A Whitney Houston tá fazendo uma turnê, o holograma dela esquisitíssimo, ele teve aqui em Paris. Mas imagina o holograma com 5G. Então, quer dizer que realmente a gente pode estar fazendo isso aqui na sala aqui de casa, né? E eu acho que assim, muito mais do que na sala da sua casa, né? A gente vai poder estar num lugar totalmente onírico, numa praia irreal, totalmente construída, né? Assim, um lugar muito mais interessante do que o espaço físico. Então, assim, mas eu acho que vai ter essa relação muito mais... Né, é uma nova presença, a gente vai ter que ver como que a gente vai lidar com isso, né? Porque eu não consigo nem... Imagina a gente estar lá sentada na nossa reunião aqui, de repente vem o Zoom Bomber holograma. O Zoom Bomber holograma. Pá. Eu quero Travis Scott gigante, assim, a gente conversando, aí de repente chega o Travis Scott assim pisando na gente. Não, mas assim, tem muita coisa boa, mas lembrando que tudo está intermediado pela nossa, por nós, né? Então, como não somos, para mim, eu tenho uma coisa meio John Locke, né? Somos o lobo do homem, o homem é o lobo do homem. Eu não sou tão poliana, eu sou um pouco distópica na nossa conduta, pela nossa história, assim, não acho que somos seres bonzinhos, que se deixar na nossa... Eu tô mais pro cara lá do Matrix, que você botou o trecho, somos um pouco virais, mas... Eu queria saber se vocês estão, assim, antes da gente ir, né? Porque acho que já está chegando na hora, vocês estão empolgados com todas essas possibilidades do mundo digital, com 5G, etc e tal? Eu confesso que, assim, ainda mais nessa quarentena, eu ando tão offline e analógica. Eu acho que assim, tem... Eu tô fazendo assim, diário, tô desenhando. Eu tô vendo, eu mando mensagem pra você responde, antigamente era na hora, agora você responde 2 dias depois. Eu tô assim, tô bem... Eu também, eu tô que nem o João, tô empolgada, mas também muito desconfiado. O João tá... agora, só... Então, assim, pra gente fechar, tenho essas respostas aqui, que eu acho também muito... interessante, porque o Cury falou, diante da regulamentação, onde o anonimato torna-se meio impossível e o lado lúdico pode ser também comprometido, me pergunto se haverá surgimento de submundos virtuais com outros preceitos éticos, estéticos e comportamentais. Aí a Flávia falou, Cury, mas já existem, que é a Deep Web e tal. Ela até pediu para eu falar um pouco da minha experiência com Deep Web. Eu tenho 0 experiência, nem sei o que é direito. Não, você tem que baixar um programa específico e aí por exemplo, é muito mais difícil, porque não existe um Google que vai te dar o algoritmo e vai te retornar coisas. É lá que os pedófilos estão? Não, mas lá é a margem. Então lá vai tudo. Você compra droga, você compra arma. Tudo. Mas ao mesmo tempo te retorna... O que você vai fazer lá, Olivia? O que você vai fazer lá no Deep Web? Mas não é, você não vive à margem só para ver contravenção, né? Mas na verdade é para você não estar intermediado pela Google, você não está intermediado pelo cara que quer. Tá. Lembra aquele negócio que a gente fala? Quando você escreve ali no Google, quem te retorna, se você escrever... Me leva para Deep Web, quando a gente estiver... Eu não sei, nem sei como ir para esse lugar. Fazer um tutorial de Deep Web, botar lá no site. Para todo mundo comprar drogas e... mentira.
Mas, assim, só assim, porque realmente a gente vai ter que fechar, né? 7 minutos para a gente fechar, a gente já falou meia hora a mais. Mas, assim, eu não sei o que você acha, Bel, mas, assim, o que eu acho é que a beleza do ser humano, principalmente das cabeças criativas, aquelas que não se deixam ir com os carneirinhos levados pelos influenciadores, aqueles que não querem ficar seguindo a vida do outros, endeusando os outros, e sim criar uma vida que vale a pena, são as pessoas que vão criando esses canais à margem, sabe? Porque é na margem que existe um pouco mais de liberdade, é na margem onde a gente não precisa se importar tanto com o padrão, é na margem onde a gente tem uma experiência menos intermediada por Estado, menos intermediada por polícia, menos intermediada pelo reconhecimento facial, menos intermediada pela vigilância. Então, são esses canais muito interessantes para ver. E esses canais de margem, diferente do que muita gente pensa, são esses canais onde só tem coisa ruim? Não, mas também tem coisa muito ruim. Porque a liberdade, ela traz o melhor de nós e o pior de nós. Né? Então, é entender também que, enquanto a gente está no mainstream, quando a gente está nos holofotes, ali na luz, a gente está sendo intermediado por uma verdade e está sendo conduzido a entender o mundo de uma certa maneira. Como Yohji Yamamoto fala naquela entrevista magnífica no BOF, ele fala que se ele não tivesse se mantido à margem do sistema de moda, certamente ele já teria morrido. Mas ele é uma pessoa, como criador de moda, que ele vai para o mainstream, faz o que ele tem que fazer, mas aonde ele anda é no beco escuro, à margem do sistema, que é onde ele tem liberdade para pensar de uma forma autônoma. É muito bonita esses espaços de liberdade, essas brechas de liberdade que são criados por essas pessoas que dizem não vou te seguir. Lembra que o Leonel ficava falando esse poema pra gente? É um poema bom para terminar. Não vou por aí. Gente, só a Olivia sabe poema de cor e salteado. Não, mas eu nem lembro ele todo, porque era de faculdade, mas não vou por aí, dizem-me alguns com os olhos laços, há no meu peito alegrias e cansaços, mas eu vou te dizer, eu não vou por aí. Eu prefiro arrancar os meus pés sangrentos pelos becos lamacentos a ir por aí. Não sou seu carneiro, não diga para onde eu vou, não me diga o que eu tenho que fazer. Não sei se eu vou me machucar, não sei se eu vou me ferir. Assim, eu já embolei tudo, é muito mais bonito que isso, né? Mas o que ele diz é isso, eu não sei se eu vou me machucar, eu não sei se eu vou me ferir, mas o que eu estou te dizendo é que eu não vou por aí. Eu vou criar o meu próprio caminho. Eu acho que é isso que é o estar presente e não se deixar... E usar a tecnologia ao seu favor. Né? Então, é brecha no sistema. Gente, próximo episódio, semana que vem, tour na Deep Web com Olivia, que eu já tô vendo aqui que a galera tá interessada, hein, Olivia? Eu vou fazer tudo. Não, mas dá um petisco do que vai ser semana que vem. Aí, o Puri já deu, não sei se é a Puri ou o Puri, mas, né? Puri já deu. Viva o Lou Reed, que na verdade não é um punk, mas estava ali no começo com o Velvet Underground. O próximo episódio a gente vai falar sobre essas brechas, sobre punk. Que diferente, o punk não Não, peraí, Olivia, música. Dá um close aí no seu lookzinho novo, tá? Ó, raspei. Gente, olha só, ela tá tão louca com esse assunto que ela furou com alfinetes a orelha. 4. Quando você me mandou aquela mensagem no WhatsApp, eu falei assim, nossa. Eu acho que tá um pouquinho dolorido, mas os outros estão tranquilos. Mas, assim, bem, se eu não tiver com orelha amanhã, você já sabe o que aconteceu. Infeccionou e caiu. Mas é isso. Tipo Van Gogh. Caiu a orelha. Mas, Bel, é isso. Já foi, né?
Mais alguma coisa? Então é isso. Considerações finais, Isabel. O quê? Eu quero te ver punk, Isabel. Eu quero ver a versão Isabel Junqueira punk. Sem chance. Fina dessa maneira. Por favor, faz o look punk pro dia da gravação, por favor. Deixa eu ver o que eu tenho aqui que eu possa... Nem sei. Tá bom, vai. Ó, Quem sabe eu não vou me juntar a todo mundo e raspar a cabeça. Um dos motivos que a gente resolveu fazer punk, né? Não só por causa das brechas no sistema, mas porque todo mundo tá raspando a cabeça, né? Inclusive, essa é a parte que me interessa mais da história. A cabeça raspada. Eu acho isso muito interessante, assim. Até o Mr. Big raspou Tem muita a cabeça. História. O quê? Mr. Big raspou a cabeça. Mr. Big! Aham. Bem, tá todo mundo Mas para mim o auge da cabeça raspada, você sabe quem foi, né? A Thaís Farage. Que isso? Que Thaís Farage? Britney Spears, 2007. Que isso? Eu tô no grau 8 da Britney já. Furando a orelha com um alfinete. Bem, vamos lá? Vamos lá. Então, até semana que vem e o live daqui a 2 semanas. O live daqui a 2 semanas. O próximo é punk. Então, no próximo Open Talk, todo mundo a caráter. Quero ver, vai ser Mara. E ouvindo The Stooges, ouvindo Iggy Pop. Ai, gente, ó, vou dar uma dica antes da gente ir do Iggy Pop para seguir o Big Pop, que é o pássaro dele. Olivia, você segue? Não. É uma catatua, não sei como é que é o nome. Ele vive com... É tão bonitinho os dois. E ele fica conversando. É demais. Bem, eu amo Iggy Vou botar Pop. nas referências. Eu queria ser o Iggy Pop. O meu avatar, se eu reencarnasse, eu voltaria de Iggy Pop. Amo. É um imbecil, mas eu amo. Eu amo ele também. Maltratava Eu já fui no show dele. Você já foi no show dele? Nunca fui. Ai, demais. Nunca fui. Tem que ir. Mas sou apaixonada. Ok. Fortnite, chama o Iggy Pop pra fazer. Não, eu quero The Real Deal. Então tá, um beijo. Gente, muito obrigada. Beijo. A gente vai botar no YouTube para vocês compartilharem, se quiserem dividir com alguém. Tá bom? Então, vale. Beijos. Beijo, pessoal. Tchau.